Fala pessoal, sejam todos muito bem-vindos à 15ª aula da Maratona da Análise Técnica. Enfim, chegamos na nossa penúltima aula desse treinamento, tá galera? Na aula de hoje a gente vai estar dando uma olhadinha aí em alguns recursos e ferramentas do Profit que vão auxiliar vocês aí nas tomadas de decisão. Tá? Então a aula de hoje vai ser bem prática, muito bacana, onde eu vou estar mostrando aí para vocês como inserir e configurar alguns recursos, quais são esses recursos complementares que vocês podem estar utilizando aí para turbinar o operacional de vocês e, consequentemente, aí tá melhorando os resultados no mercado. Perfeito, pessoal? Então, muita atenção na aula de hoje, vai ser bem prática. Vou mostrar cada detalhe, cada configuração aí de alguns recursos do Profit que podem aí ser aplicados e utilizados já no próximo dia de pregão, tá certo? Então, vamos para a tela aqui comigo. Beleza, galera? Estamos aqui já na tela do Profit, como de costume, vocês estão vendo aí o meu gráfico, uma média móvel já inserida, um volume financeiro aí logo na parte de baixo e outro indicador aqui, um IFR e claro aí o nosso companheiro aí, o nosso Chart Trading na parte lateral aí direita, tá certo? Então, para a gente começar, pessoal, eu vou mostrar para vocês os recursos gráficos aí complementares, alguns recursos que vocês podem estar utilizando aí para complementar a análise técnica de vocês. Lembrando, análise técnica é o estudo dos gráficos, claro, com alguns recursos complementares, como os clássicos indicadores técnicos que a gente já viu nas aulas passadas, e também os estudos gráficos, né, os estudos aqui na minha lateral direita aí que a gente utiliza para estar fazendo as nossas análises ali do preço, tá, das movimentações de preço. Porém, tem alguns outros recursos gráficos complementares que a gente pode estar utilizando. Um deles eu já inseri na tela, mas eu vou fazer o caminho aqui com vocês, que é o livro visual, tá pessoal? O livro visual, o que é o livro visual? É o book de ofertas plotado dentro do gráfico. Ou seja, o que é o book de ofertas? São as intenções de compra ou de venda dos participantes. Eu vou saber em qual nível de preço o pessoal quer comprar e qual nível de preço o pessoal quer vender, né? Então são as ofertas aí do mercado, tá certo, pessoal? A gente consegue colocar o book de ofertas, essas informações, diretamente no nosso gráfico. Como é que ativa então o livro visual? Botão direito sobre o gráfico e vem na opção aqui livro visual, tá certo, pessoal? Fazendo aqui o caminho para mostrar para vocês. Então, né, como já é de se esperar, né? Em vermelhinho aqui eu tenho as ofertas de venda, tá? Então essa representação em barras aqui das ofertas do mercado são todas as ofertas de vendas. E na parte em azul aqui, logo abaixo, nós temos aí as ofertas de compra, tá certo, pessoal? Mas no que isso me ajuda, certo, pessoal? No que o livro visual, o que ele agrega para mim de informação? Primeiro, como eu comentei anteriormente, eu trago a informação do book de ofertas, tá? Ou seja, eu já sei, olhando para o livro visual, qual o nível de liquidez aí do mercado, somente observando essa representação em barras, tá certo? No caso, nesse primeiro exemplo que a gente tem aqui, eu estou olhando o gráfico do mini índice. Vocês sabem que a variação mínima do mini índice é de 5 pontos, tá? Então, por isso que eu tenho muitas barrinhas aqui, basicamente, muito próximas ali uma das outras, porque ele é muito diluído, né, o mini índice. Então, eu preciso ver ele em blocos, né? Então, eu sei que tem algumas ofertas grandes ali, por exemplo, um pouquinho acima dos 107 mil pontos, algumas ofertas aí grandes de compra mais lá na parte de baixo, ali entre 106 mil, então consigo ver alguns lotes grandes ali, na verdade não digo um lote grande, mas um acúmulo de ofertas naquele nível de preço. O que isso pode me ajudar? Eu consigo ver como é que está essa reposição do book também, né? Vocês estão vendo que o mercado aqui está rolando, claro, né, nesse momento já é o final de tarde, tá? Mas a cada segundo, né, a cada negociação que é realizada, algum player do mercado faz alguma movimentação, ou seja, renova algum lote no book, cancela uma ordem, coloca em outro nível de preço, movimenta a sua ordem. Então, tudo isso o livro visual está captando, tá? Então, em algumas regiões chaves, eu consigo ver já de cara essa movimentação no book de ofertas, certo? Isso fica mais perceptível quando a gente está olhando um papel com um pouquinho menos de liquidez. Vou dar um exemplo aqui. Eu vou puxar aqui as ações da Petrobras, tá certo, pessoal? Vou puxar aqui Petro 4, certo? Já vamos dar uma olhadinha. Percebam que o meu livro visual ele já fica um pouco mais sensível, ou seja, como eu tenho um pouquinho menos de liquidez aí no papel, apesar de ser uma blue chip, né, uma ação com bastante liquidez, eu já consigo ver muito mais formado aqui essas barrinhas aqui, um pouco mais de clareza. Claro, a informação é a mesma, tá, pessoal? Liquidez por nível de preço que eu tenho lá no livro visual, tá certo? Se eu deixo o cursor do mouse sobre as barras,
o Profit ele já me sinaliza a quantidade exata de ofertas que eu tenho apregoada naquele nível de preço. Então, se eu estou operando uma ação, se eu estou operando um contrato futuro, qualquer papel aí que seja, certo, pessoal? E eu estou trabalhando com um lote muito grande, ou quero saber as regiões de acúmulo aí de ofertas, com o livro visual eu não preciso abrir outra ferramenta auxiliar, eu consigo adicionar essa informação diretamente sobre o meu gráfico, tá certo, pessoal? Além disso, como um book de ofertas ali, que a gente já tem a ferramenta separada aqui dentro do Profit, eu consigo também aplicar uma regra de monitoramento. O que seria um monitoramento? Basicamente eu vou pintar ali o meu livro visual com alguma cor diferente, né, uma barra com uma cor diferente, para me sinalizar uma informação que eu queira. Né? Por exemplo, eu quero saber se tem um lote grande em tal região, eu vou selecionar uma cor e lá no monitoramento ele vai me sinalizar também cor ali dentro do livro visual. Como é que eu faço isso então? Clico com o botão direito, vou na opção propriedades, tá certo? Consigo fazer algumas customizações de cor, transparência, tá certo? Mas o que a gente procura, tá? É aqui na aba quantidade. Aqui eu consigo designar uma regra de monitoramento. Vamos lá, por exemplo, vou dar um exemplo aqui na Petrobras, tá, pessoal? Mas é interessante que vocês tenham uma regra separada aí para cada ativo que vocês forem operar, porque o lote mínimo, né, as quantidades variam de ativo para ativo, né? Então cada papel, né, cada ativo vai ser diferente, tá certo, pessoal? Então, por exemplo, aqui numa ação aqui da Petrobras, eu quero ver lotes maiores barra iguais a, vamos colocar aqui, vamos dar uma olhada no book, ele tinha 90, 60 mil, então eu quero ver ali lotes acima aí de 100, por exemplo, tá? 100 lotes. 100 lotes, eu quero que sinalize numa cor azul claro, tá? Seja na compra ou seja na venda. Vou adicionar aqui 100 lotes, então a cada 10 mil quantidades vai me sinalizar. Vou dar um okzinho, aqui acabou pintando todos, então vamos dar mais uma filtradinha aqui. Então vamos fazer aqui maiores ou iguais a 1000 lotes. Vamos atualizar. Pronto. Então eu sei que aqui, ó, lá no 27 eu tenho um lote acima de 100 mil ações, tá? E aqui no 26 e 76 também, tá? Então eu sei onde é que tá grandes acúmulos aí de lotes através da regra de coloração, tá certo, pessoal? Então eu consigo customizar, fiz uma regra rapidinha aqui, só para dar um exemplo aí para vocês, tá? Mas eu consigo fazer ali algumas customizações ali e tá me mostrando aí essa informação, tá certo? Então esse é o primeiro recurso que eu queria mostrar para vocês, é o livro visual totalmente customizável aí para o ativo que vocês querem operar, vai dar uma informação muito bacana sobre as ofertas do mercado e o mais legal de tudo é que está plotado dentro do gráfico, ou seja, eu não preciso deixar de usar a principal ferramenta que eu utilizo na análise técnica, que é o gráfico, tá certo, pessoal? Então tem meu gráfico, tem os meus indicadores, tem o meu livro visual me dando a informação do book de ofertas, tá? Então em conjunto a isso, além do livro visual, eu tenho outra ferramenta muito bacana, que é o Volume Profile, tá? Vou clicar com o botão direito e vou ativar o Volume Profile. Da mesma forma, pessoal, que eu tenho à disposição das ofertas ali por nível de preço, a diferença é que eu tenho volume acumulado por nível de preço em cada barrinha dessas, tá, pessoal? Então vamos lá. O livro visual me mostra intenção de compra e venda, certo? Oferta do mercado. Quando esse negócio é fechado, né, quando uma ordem é executada no mercado, eu vou passar para o outro lado, certo? O lado do volume. Volume significa aí negociações realizadas, tá? O Volume Profile nos mostra essa quantidade de volume negociado por nível de preço, tá certo? Então, nesse dia aqui de exemplo, por exemplo, eu sei que na região ali do 26,09 aqui, tá? Nessa região aqui mais ou menos, tá? Eu tenho um grande acúmulo aí, eu tive um grande acúmulo de negociação, tá certo, pessoal? Qual é a diferença? Eu tenho umas barrinhas em cinza aqui, eu tenho outras barras aí em vermelho e verde. Vermelho, obviamente, sinaliza aí essa questão de venda, né? Então, o volume de venda negociado naquela região. O verde é a negociação de compra, tá? O volume de compra negociado. O que está em cinzinha, pessoal, são as operações aí diretas, tá certo, pessoal? Quando essa oferta aí foi feita uma negociação, mas não foi consumida uma oferta lá do book de ofertas, né? Então, o que a gente fala aí das negociações diretas aí dos trades casados, tá bom, pessoal? Então, também eu tenho uma sinalização ali do volume. Eu vou voltar aqui para o mini índice, tá? Vou voltar aqui para o mini índice, vai carregando os dados ali.
e eu tenho essa mesma informação aqui, tá? Então, verde compra, vermelho venda, em cinzinha aqui são os trades diretos. A diferença aqui, quando a gente analisa essa informação nos mini contratos, eu tenho uma informação extra, né? Contabiliza junto os trades RLP, tá? Então, para quem já está familiarizado com essa sigla aí, né? O RLP é uma negociação que a contraparte do teu trade é a tua própria corretora, tá? Que a negociação que tu fez é da tua própria... a contraparte do teu trade é a tua própria corretora, certo? E o que isso significa, né? Essa negociação ela não consome uma oferta que está lá no book de ofertas, tá certo, pessoal? Então o Profit já marca em cinzinho ali para ti, para estar te sinalizando essa informação aí com mais clareza. No que me ajuda o Volume Profile, tá certo? Eu consigo ver as regiões de maior acúmulo de volume, ou seja, eu sei que aquela região de preço, eu tive um grande grupo de traders, né, de investidores, que decidiram realizar negócios naquela região. Isso pode significar duas coisas, tá? Muito interesse dos players em comprar e vender naquela região, ou seja, pode me sinalizar um possível suporte, uma possível resistência, nesse caso, uma possível acumulação, possível não, né? Formou uma acumulação no fundo, e nessa região, com pouquíssimo aqui interesse de fechar negócio, foi a região onde o preço aí passou voando, tá, pessoal? Passou voando aqui, tá? Chegou nessa região, muito interesse em fechar negócios, compras e vendas, e o preço acabou acumulando nessa parte aqui de baixo aí, no dia de hoje, nesse exemplo, tá certo, pessoal? Então o Volume Profile ajuda a identificar possíveis níveis de suporte e resistência, possíveis níveis de liquidez, possíveis níveis de interesse do preço, tá certo? Então, se por acaso o preço começasse aí fazer uma tendência de alta, certo? Há mais probabilidade do preço se deslocar até a próxima região, certo? De volume, tá? No caso seria em torno aqui desse nível de preço aqui, porque eu tive players interessados em realizar negócio. Essa parte com baixíssimo aqui volume teria uma grande chance aqui do preço passar reto, porque não teria interesse ali naquelas regiões, tá certo? Obviamente, cada dia é um dia, tá, pessoal? Então, vocês vão ter essa informação, certo? Terão que interpretar dependendo aí do contexto do mercado, que pode variar. A gente já conversou sobre isso aí nas aulas passadas, tá bom, pessoal? E é um outro recurso que vocês conseguem utilizar para turbinar o gráfico de vocês, né? Para turbinar a análise técnica. Por mais que sejam recursos complementares, é interessante que a gente utilize essas informações, esses recursos que nos dão uma visão extra aí do mercado, né? Nos deixam aí um passo à frente para complementar as análises, para a gente ter insights diferentes e o que pode aí fazer a diferença na tomada de decisão de vocês, né? Se vocês vão realizar uma compra, uma venda, se vão zerar uma posição, se vão realizar uma entrada ou uma saída parcial, tá certo, pessoal? Então, esses recursos aí auxiliam, complementam já a análise técnica aí que a gente aprendeu nas aulas passadas, tá certo? E o mais legal de tudo, pessoal, é que é direto no gráfico. Vocês não precisam olhar outra tela ou diminuir o gráfico que vocês estão observando. São informações aí extras que ajudam aí na tomada de decisão sem atrapalhar, sem poluir a tela aí de vocês. Tá certo, pessoal? Então, esses são os dois primeiros recursos aí que eu queria mostrar. Terceiro, pessoal, talvez ali um dos mais importantes. Vai depender muito do ativo que tu está operando, tá certo? Mas existem aí a grade de cotações, tá, pessoal? A grade de cotações e o acompanhamento das cotações em geral, tá? Eu vou colocar a grade de cotações, que está no menu ali, cotações, grade de cotações, tá, pessoal? Adicionei aqui na lateral esquerda, tá? Por que a grade de cotações é tão importante para um trader aí que opera análise técnica, tá, pessoal? A gente está olhando o preço, tá? A variação de preço, estamos olhando os nossos indicadores, tá? A gente está olhando o volume aqui, né? Quais os períodos aqui que tem bastante negociação, que possa infligir aqui, infligir não, mas influenciar ali na amplitude dos movimentos. Porém, lembrando, se a gente está operando o índice é um derivativo do índice Bovespa, tá certo? O índice Bovespa é uma carteira teórica com quase 70 ações, é um grupo grande aí de ações de papéis que estão a cada momento variando. E a variação do IBOV, né? Eu vou até puxar o gráfico aqui do IBOV. Essa variação em pontos aqui, o IBOV ele não é negociado, né? Então ele é a variação em pontos com base aí no peso de cada uma das ações que compõem o índice Bovespa, certo? E a gente consegue acompanhar essas ações, essas blue chips,
na grade de cotações, por exemplo. Então, se eu tenho minha grade de cotações com ativos aí que fazem sentido eu acompanhar, né, que possam trazer alguma informação relevante para o meu operacional, faz muito sentido a gente utilizar como complemento, tá certo, pessoal? Então, vou dar um exemplo aqui para vocês. Vou pegar aqui, eu tenho aqui uma aba já com todas as ações do índice Bovespa, tá? Do índice Bovespa não, da Bovespa, certo? Mas vocês poderiam criar uma grade, né, criar ali uma lista de ativos para acompanhar somente das ações do índice Bovespa, tá? Para vocês acompanharem aí a variação do índice, certo? Se tem alguma ação que está puxando uma queda, que está puxando uma alta, se vocês conseguem aí antecipar algum movimento que possa estar surgindo aí no IBOV e, consequentemente, isso vai refletir aonde? Lá no índice futuro, tá certo, pessoal? Isso vai refletir lá no índice futuro, tá? Então, a grade de cotações auxilia vocês a terem essa visão um pouco mais macro do que está acontecendo dentro do mercado, tá certo? Bom, mas eu opero dólar, né? Como é que a grade de cotações consegue me ajudar? Também consegue ajudar, certo, pessoal? Vocês conseguem adicionar a cotação do dólar, cotação aí de outras moedas ali para estar realizando esse acompanhamento, tá? Mas eu queria chamar atenção ali para a grade de cotações porque vocês podem customizar uma seleção de ativos. Outra sugestão para a grade de cotações. Se de repente, olha, eu não opero futuros, eu só opero o mercado Bovespa. Eu gostaria de estar acompanhando ali uma seleção de ativos ali que façam sentido aí para minha carteira de investimentos, por exemplo, ou uma seleção aí de ativos aí que possa estar agregando no meu operacional de alguma forma. Por exemplo, eu gosto de operar somente 5 ou 4 blue chips, consigo customizar uma grade de cotações com esses ativos, gosto de operar, gosto de estar acompanhando o cenário lá fora, adiciona aí a cotação do DXY, por exemplo, do DJI também. Então, eu consigo fazer uma seleção de ativos aí que faça sentido para o meu operacional, certo? Não preciso olhar 90, 200 ações aí, caso necessário, tá certo? Então, vocês conseguem customizar de acordo com o operacional de vocês, tá? Isso é um dos grandes benefícios aqui da grade de cotações. Ainda em cima ali das cotações, o Profit Pro, pessoal, ele tem um outro recurso chamado aí composição dos índices, tá? Que eu vou puxar aqui para nós agora. A composição dos índices, diferente da grade de cotações, ela não é totalmente customizável, tá, pessoal? Customizada. Em que sentido isso? A composição dos índices, eu já tenho uma pré-seleção dos ativos que compõem cada índice. Exemplo, aqui eu tenho na aba Todos uma lista com vários índices, tá certo, pessoal? Mas, se eu clicar aqui, por exemplo, em IBOV, tá? Cliquei aqui em IBOV, certo? Eu tenho aqui a lista das ações do índice Bovespa. Cada ação que compõe a carteira teórica do índice Bovespa, eu tenho aqui listado na aba IBOV. O que isso me ajuda? Eu não preciso ir lá buscar ação por ação para customizar ali a minha grade. Eu tenho tudo aqui, certo? Organizado aqui dessa forma, dentro da composição dos índices disponível aí no Profit Pro. Tá? Então, vou dar um exemplo aqui para vocês. Eu vou aumentar aqui a minha grade, certo? Vocês estão vendo que eu tenho várias colunas, último preço negociado, variação percentual, variação em pontos, tá? Então, por exemplo, eu quero saber qual é a ação que está pesando a maior variação em pontos no índice Bovespa no dia de hoje. Em queda, eu tenho a Magalu, que causou uma variação no IBOV no dia de hoje de 335 pontos, tá? E na alta, eu tenho a Vale puxando a maior alta, puxando uma alta de 76 pontos aí somente, certo? Então consigo ver qual é o impacto da variação de cada uma dessas ações no valor final lá do IBOV, tá? Agora, eu quero saber qual é, eu quero organizar, na verdade, por participação aí no Ibovespa, tá? Então eu vou buscar aqui a coluna participação, vou organizar aqui por valor maior, tá? Maior participação, então, eu tenho a Vale, seguido por Petrobras, seguido por Itaú, Bradesco, Petrobras novamente, Petro 3, né? B3SA e por aí vai, tá, pessoal? Então, já organizei por relevância, né, por participação na carteira teórica, tá certo, pessoal? Vim aqui. Tá? Então, já organizei por participação. Então, eu sei que aquele bloco aqui das primeiras ações que eu estou observando, tá? Eles
já são ações aí que têm um peso relevante, ou seja, a variação, a variação percentual nessas ações vai refletir numa variação maior em pontos, tá, pessoal? Então, já sei qual é o bloco de ações que eu gostaria de ver, ou por aí vai, né? Algum desses exemplos, tá? Mas eu tenho outros índices aqui, tá, pessoal? Por exemplo, o IFIX, tá, certo? O IFNC, certo? E outros índices aqui, IBOV, BDRX, SMAL, tá? Vários índices aqui. Agora, voltando lá para o índice do IBOV, eu tenho mais um detalhezinho bem bacana, bem diferenciado aqui, que é o IBOV RT, tá, pessoal? Qual é a diferença? O IBOV ele só é atualizado, pessoal, de minuto a minuto, ou de 30 a cada 30 segundos, tá? Então ele tem um bloco de tempo onde ele vai compilar todas as informações, tá, de todas as ações que variaram e vai atualizar a cotação dele, tá? Então ele vai atualizar a cotação dele em blocos, tá? Então, a atualização do IBOV é em blocos, né, em blocos de tempo. Já o IBOV RT, pessoal, ele tem uma atualização em tempo real. Então esse recurso ele é exclusivo do Profit, onde ele vai pegar Então o IBOV, pessoal, ele vai ter essa atualização em blocos de tempo, tá? Já o IBOV RT, que é um recurso exclusivo aí do Profit, ele vai ter uma atualização em tempo real. Ou seja, ele vai pegar a informação aqui da grade de cotações do Ibovespa, certo? E cada detalhezinho ali, a cada variação mínima, qualquer ação que seja, 0,1%, ele vai captar essa variação em pontos e já vai atualizar para vocês na mesma hora. Ou seja, eu tenho no IBOV RT uma informação muito mais atualizada, certo? Atualizada em tempo real, qualquer variação que tem, vocês já vão conseguir ver o reflexo lá no IBOV RT. E isso, principalmente para quem opera aí índice futuro, tá, pessoal? Pode trazer alguma vantagem. Então, traz aí uma visão muito mais apurada aí do mercado, da questão de variação de pontos aí do nosso índice Bovespa, tá certo, pessoal? Então, é um recurso muito diferenciado. Para quem opera índice futuro, principalmente, vai certamente trazer um grande diferencial trazer um grande diferencial operacional, né? Principalmente em questão de análises comparativas aí, e pode aí turbinar os resultados de vocês, tá? Então, o IBOV RT, qualquer variação que tenha em qualquer ação aí dentro da carteira aí do IBOV, certo? Vai ter aí uma atualização em tempo real aí para vocês, vai refletir lá no IBOV RT, tá bom? Agora, para a composição dos índices era isso. Outro detalhe importante, tá, pessoal? Outro recurso que vai aí turbinar aí as análises de vocês, certamente, é informação, certo, pessoal? Quem opera no mercado, aí, quem opera day trade, swing trade, realiza carteiras de investimentos, a informação é muito importante, né? Saber o que está acontecendo, não só ao redor do mundo, mas no nosso mercado interno, quais são os setores aí que estão com maior expectativa, né? Que estão causando as maiores movimentações, se tem alguma notícia, alguma breaking news que está impactando ali algum setor, isso pode gerar oportunidades, tá? Isso pode gerar boas oportunidades aí para o trader estar sempre atento aí às informações. Vamos lá, então. Como é que eu acesso aí o sistema de notícias aqui dentro do Profit? Pode vir aqui no menu Notícias, tá? Notícias, Market Report, Calendário Econômico. 3 recursos importantíssimos, tá? O primeiro seria aqui basicamente o mais clássico, tá, pessoal? Deixa eu só tirar aqui os filtros. Deixa eu só... Eu estava com um filtrinho aqui, tá? Tirei os filtros. Vamos colocar aqui notícias de alto e médio impacto. E vamos selecionar a agência aí. Bom, vamos selecionar aqui todas as agências, tá? Vamos dar uma olhadinha aqui. Sistema de notícias, eu tenho um filtro de impacto, tá? Então eu sei aí qual é a relevância aqui da notícia, se
se eu tenho 2 níveis de relevância, se eu tenho um só, se eu tenho 3 níveis de relevância, certo? Então eu já tenho ali um pré-filtro das notícias e todo momento aí tá saindo alguma informação aí para vocês, algo bacana. Aqui eu já dei uma filtrada só para as notícias aí de médio ou alto impacto, mas eu poderia deixar todas as relevâncias ali. Vocês vão ver que vocês recebem várias atualizações aí ao longo do dia, tá certo? Aqui na parte de baixo eu consigo ainda fazer um filtro a mais aqui, tá certo? Trazendo aí mais informações, por exemplo aqui notícias ali do Profit News Pro, notícias aí sobre tesouro direto, notícias sobre índice imobiliário aí, tá? Então tem várias questões aí, tem várias notícias, informações aí que a gente vai trazendo para vocês ao longo do dia, para vocês sempre se manterem atualizados, tá bom? Outro recurso muito bacana, notícias Market Report, tá, galera? Já no Market Report, tá, galera? Eu já tenho algo mais mastigado aí para vocês. Eu já tenho ali um resumo do que está acontecendo no mercado. Ele é disparado aí ao longo do dia para vocês, então vocês recebem cedo da manhã, recebem uma atualização à tarde também, no final do dia também, para vocês sempre estarem atualizados. Então aqui o nosso time faz ali uma triagem aí, né, dos principais acontecimentos, aí, dos principais eventos, breaking news que estão impactando o mercado financeiro no momento, tá? Por exemplo aqui, já no início já trago aqui informações do calendário econômico, né, da agenda de hoje, o que já aconteceu, o que está acontecendo, notícias aí que estão em destaques, tá? Destaques ali de mercado, certo? Um sinal aqui do que você precisa saber, então alguma coisa muito relevante, algo que está impactando no momento, né? Alguma breaking news, certo? Algumas cotações das bolsas ao redor do mundo, como está o câmbio e commodities, variações aí, certo? Então informações aí importantes aí para vocês tomarem as melhores decisões do mercado, certo, pessoal? Então o Market Report aí, cedinho da manhã vocês já recebem umas informações, já podem dar uma lida, podem dar uma acompanhada e vão se preparar muito melhor para estar encarando aí o mercado financeiro. E por último tem o calendário econômico, né, pessoal? Quero dar uma olhada de como é que está a agenda de hoje, tá? Então tem essas informações aqui, ofertas de emprego, confiança do consumidor, discursos, outros relatórios, como por exemplo o payroll e outros relatórios mais importantes saem aqui também. Vamos colocar na próxima semana, tá? Relatório Focus, vendas de varejo, estoques de petróleo, estoques de empresas, tá? Licenças de construção, início de construções de casas, várias informações sobre Estados Unidos, Brasil e outros países. Vocês podem também fazer uma configuração, por exemplo, eu estou operando ativos aí que tem relação com o exterior forte aí da zona do euro. Então marco aqui também a zona do euro, vou saber as notícias aí referentes ao calendário econômico, né, o calendário econômico da zona europeia também, o que está saindo aí de dados, relatórios e informações, tá certo? Então, vocês podem ter notado, pessoal, que grande parte das ferramentas que eu passei aqui, grande parte das ferramentas do Profit que a gente está passando aqui para vocês, são muito customizáveis. Isso é um grande diferencial da plataforma, tá, pessoal? Vocês podem usar recursos diferenciados, mas cada trader vai ter o seu estilo, vai ter informações que ele precisa para estar tomando as decisões do mercado. Vocês podem usar esses recursos, customizar aí bem direitinho para o que vocês precisam, tá certo, pessoal? Então isso é um grande diferencial, seja em customizações de layout, de cores, de informações, de filtros aí que vocês estão fazendo, tá? Então tudo é customizável aí na plataforma, tá certo, pessoal? Então calendário econômico, para quem opera, seja análise técnica, seja qualquer tipo de metodologia, calendário econômico é uma grande fonte de informação, certo? E vale lembrar, né, pessoal, vocês podem ter feito aí a melhor análise possível aí, né? Tá com todo o contexto de mercado desenhado, mas pode vir ali alguma informação que não estava precificada, por exemplo, e pode causar um impacto. Por mais que nós temos a premissa da teoria de Dow, né, que os preços descontam tudo, certo? Se já estamos posicionados, a gente pode utilizar essa informação que recebemos já previamente para estar fazendo algum ajuste de posição. Tá certo, pessoal? Fazer uma saída parcial, zerar alguma posição, certo? Está mais preparado aí para tomar as decisões, certo, pessoal? Então, ok, segundo a teoria de Dow, os preços descontam tudo, porém, nem tudo está precificado. Essa informação pode precificar logo após que saiu,
certo? E vocês vão precisar saber lidar com esse tipo de situação, tá certo? Então, por isso que estar muito bem informado sempre vai trazer um grande diferencial na hora do operacional, tá certo, pessoal? Independente se vocês estão operando day trade, swing trade ou realizando investimentos aí a longo prazo, né? Por exemplo, se vocês estão realizando um investimento, um buy and hold num setor, no setor agrícola, por exemplo, né? De repente surgem notícias aí de clima que vai vir aí uma grande seca, que vai atrapalhar aí as plantações, ou não sei, uma tempestade, ou alguma negociação importante que está rolando com algum país externo, certo, pessoal? Isso vai impactar direto no setor que vocês estão posicionados. Alguma decisão vocês vão ter que tomar, seja de trabalhar a posição de vocês, de zerar uma parte, de adicionar mais lotes, certo? E sempre tá revendo o case de vocês independente da situação, perfeito? Então mostramos aqui livro visual, volume price, sistema de notícias, certo? Informações aí do Market Report aí para vocês, grade de cotações, Ibov-RT, várias informações aí que vão agregar, principalmente para quem opera com gráficos, opera aí com análise técnica, tá certo, pessoal? Lembrando, vou relembrar ali alguns tópicos, os layouts de vocês, tá, pessoal? Os layouts são o agrupamento dos indicadores técnicos de vocês. Então vocês podem separar os grupos de indicadores ou as estratégias, né, os setups de vocês por layout, tá? Isso a gente já falou nas aulas passadas, mas estou reforçando aqui. Então o sistema de layouts do Profit, ele auxilia para tu deixar bem organizadinho o que tu quer observar em cada momento, sem ter que trocar de ativo e tudo mais. Tu consegue observar, por exemplo, um ativo, estou olhando o mini índice, estou olhando o volume profile, estou olhando a quantidade acumulada de agressão, estou olhando alguns indicadores mais voltados ali para o fluxo, tá? Mas eu vou voltar lá para o meu layout 1, eu tenho já o meu layout mais clássico, consigo já olhar o mesmo gráfico, as mesmas informações, porém de uma ótica diferente, né? Uma perspectiva diferente com um grupo de indicadores diferentes, tá? Então vale ressaltar isso aí também, tá certo, pessoal? Existem outros recursos complementares, como por exemplo, vindo aqui no menu ferramentas, temos ali volume price, volume market, mapa de fluxo, medidores de pressão. Tem outros recursos aí que mais voltados aí para o tape reading, mas mostramos aí a grade de cotações, por exemplo, mas temos alguns recursos mais avançados, como por exemplo, vou puxar aqui, monitor de mercado, tá? O monitor de mercado me ajuda aí a visualizar basicamente quase as mesmas informações do que a grade de cotações, só que eu tenho informações visuais aí que me ajudam já a identificar, fazer algumas identificações aí no mercado, como por exemplo, quais são os papéis que estão maior em queda, qual é a relevância das variações ou do volume de negociação por papel, justamente pelo tamanho ali do quadro, tá? Então, no nosso heatmap aqui, nós temos ali algumas ações, por exemplo, a ação que tem o maior volume está com uma queda de quase 17%. Magalu também está caindo bastante, caindo 16% aí. A gente viu na nossa grade de cotações que é a maior queda do Ibov no dia de hoje, tá? Eu tenho os outros papéis ali que estão segurando uma alta, Vale, por exemplo, está com uma variação de 0,49% nesse momento, mas está com um volume acumulado de 1,5 bi de volume, tá? Então, tem outras informações que eu consigo observar. Isso também vocês poderiam, por exemplo, organizar aqui no gráfico de vocês, organizar aqui uma janela separada, tá olhando o gráfico, mas já tá de olho de como é que tá o mercado aí no dia de hoje, tá? Outro recurso, ferramentas, matriz de correlação. Da mesma forma, pessoal, que vocês têm uma grade de cotações, né, uma grade onde vocês estão acompanhando aí alguns ativos, vocês conseguem customizar uma lista de ativos e a matriz de correlação ela vai comparar as variações de cada ativo e vai dar um nível, né, vai dar um número aí, um nível de correlação, certo? Então vocês conseguem identificar quais são os papéis que estão realmente correlacionados. Isso vai ajudar principalmente para o trader aí que gosta de operar long short, né, ou fazer análises comparativas, tá? Então é outro exemplo aí de um recurso extremamente avançado aí que tem do Profit, tá bom? Certo, pessoal? Fora, é claro, os outros recursos que a gente já mostrou nas aulas passadas, né? Por exemplo, lá, vindo aqui em negociação, configurações, eu tenho lá o meu gerenciamento de risco, tá? Então, outro recurso que o Profit aí traz para vocês, independente da metodologia de análise que vocês estão utilizando, te viu também na aula de gestão de risco, como configurar, como
ajustar esse gerenciamento de risco dentro da plataforma, que vai auxiliar vocês nas tomadas de decisão no mercado, tá certo? Então, no gerenciamento de risco, aqui vocês conseguem configurar perda total, ganho total, drawdown, número consecutivo de operações, tá? Então, deem uma olhada aqui também com muita calma, que é um dos recursos aí que mais vai auxiliar vocês nas tomadas de decisões, certo? Ajudando vocês nesse gerenciamento de risco aí dentro da plataforma e dentro do mercado aí também, tá certo, pessoal? Beleza? Então, passamos aí por vários recursos complementares, certo? Passamos aí alguns recursos gráficos, alguns recursos de acompanhamento de mercado, acompanhamento de notícias, informações, gestão de risco e tudo que o Profit aí consegue auxiliar vocês, consegue auxiliar principalmente o trader de análise técnica, tá, pessoal? Existem muito mais recursos, tá? Tem muito mais recursos que eu poderia mostrar aqui para vocês, mas eu selecionei alguns aí que vão de fato trazer algum ganho, algum benefício já de cara para quem opera com análise técnica, que foi o objetivo dessa aula. Beleza, pessoal? Então, vejo vocês aí na próxima aula. Até mais, galera!